Bom, a leitura praticamente está na minha vida desde que eu nasci, porque minha mãe gostava muito de ler. Então, minha casa tinha muitos livros e revistas. E ainda bem pequeno, antes ainda de ler, eu já gostava que ela lesse para mim. Então, inclusive, eu chantageava ela, tipo, só toma um remédio se ler uma história, ou uma história em quadrinhos, ou um conto de fadas para mim, coisas do gênero. Eu sempre tive a maior curiosidade para ler mesmo. Tanto é que eu aprendi a ler praticamente sozinho com 5 anos de idade, assim. Eu lembro que eu peguei um livro de caligrafia do meu irmão e ficava perguntando o que eram as letras e como é que fez. E assim, informalmente, na casa, iam me dizendo, e um dia eu consegui ler, né? Que é uma coisa mágica, foi um portal, uma travessia para uma outra visão do universo, assim, porque eu passei toda a minha infância até a adolescência em cidades do interior, do Paraná e Santa Catarina, então com acesso limitado a livros e outras instâncias da leitura. Né? Na minha infância, uma época pré-internet, pré-facilidades de comunicação, então eu valorizava muito o livro. Então o livro sempre me transportou para outros mundos, assim, uma curiosidade que eu sempre tive, né, de conhecer outras culturas, outras maneiras de viver e a história da humanidade, né, em geral. Então sempre ler para mim foi um mergulho, né, num outro universo. Bom, na minha infância e adolescência eu li muito um tipo de literatura, muito associado também ao tipo de cinema que eu gostava, que eram coisas de ação, de aventuras, né, coisas mais fantasiosas. Então, na infância eu era louco por Monteiro Lobato, por exemplo, né, acho que é um autor que introduziu muitas pessoas à literatura. No comecinho da adolescência, então eu descobri livros como a literatura do Júlio Verne, né, que tinha a ver com o tipo de filme de ficção, né, que eu gostava muito de ver. E à medida que eu fui me tornando um leitor mais sofisticado, o meu gosto por cinema também foi mudando. Embora no interior eu não tinha muitas chances de ver coisas diferenciadas. Então, mas na literatura eu avancei bastante porque na cidade que eu morava na adolescência, que é Caçador, no oeste de Santa Catarina, tinha uma biblioteca muito boa. Então eu fui fazendo descobertas fantásticas. Foi muito marcante na minha adolescência a literatura latino-americana, principalmente Jorge Luis Borges e Júlio Cortázar. Então, eu vi outras instâncias que a literatura podia trazer para a vida cotidiana, que era um olhar mais mágico mesmo, uma visão mais lúdica, e no caso do Borges, uma tremenda profundidade metafísica. E quando eu vim morar em Curitiba, então a biblioteca pública foi um oásis para mim, porque eu era muito ávido de informações, né, a mais do que eu tinha tido acesso até então. E eu descobri simultaneamente então, a Biblioteca Pública do Paraná. Eu morava na mesma rua, ali na Elba do Pereira, né, que é uma rua transversal da biblioteca, 2 quadras acima, então eu passava uma boa parte do meu dia ali. E, simultaneamente, eu descobri a Cinemateca, onde passavam clássicos e filmes de cinematografias mais raras, né? Então, essa descoberta de novos universos estéticos no finalzinho da adolescência, né? Quando eu vim morar em Curitiba, foi maravilhoso e muito influenciou a minha visão e a minha criação no cinema. Eu ministro muitas aulas, né, para estudantes universitários em cursos livres. E eu percebo claramente o aluno que tem o hábito de ler e o aluno que não lê. Porque o aluno que não lê, ele tem dificuldade em trabalhar com o imaginário, ele tem dificuldade em criar a partir de coisas que não têm referências muito evidentes, assim. Eu acredito que isso se reflete em outras instâncias também das atividades profissionais, né? Porque é muito ilusório achar que só você lê coisas fragmentárias ali na internet, isso te dá uma base cultural. Eu acho que o livro é indispensável para o aprofundamento.
E como na vida profissional todas as áreas são competitivas, né, uma pessoa que não tem essa base, que é trazida basicamente pela boa literatura, ela vai ter mais dificuldade, eu acredito, de se posicionar e principalmente ser inovador, que é um aspecto da personalidade que a gente busca muito em novos profissionais, né? Então, quem não tem esse embasamento cultural que só um bom livro dá, vai ficar com certeza prejudicado no desempenho das suas atividades. Não que não possa ser um bom profissional, mas ficará sempre aquém de outros, né, que contam com essa ferramenta que é o livro, que é a leitura, né, que é a literatura.